A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 24. O título do capítulo é Davi corta a orla do manto do rei Saul. E os assuntos do vídeo de hoje serão não toque no ungido do Senhor. Este é o assunto principal do capítulo. E também nós vamos ver que nós não devemos buscar a vingança, que a vingança pertence a Deus. Ele é todo poderoso e conhece os corações e sabe o momento certo de executar um juízo, de fazer justiça, né? Porque ele é a justiça. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. E ele sabe de todas as coisas. E no tempo certo, ele executa a justiça, né? Então a gente deve confiar nele, confiar no nosso Senhor. E ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Então ore ao teu Senhor, confia nele e ele vai fazer a justiça, não nós mesmos, né? Então Davi, ele procedeu dessa maneira e vai ver que a gente vai acompanhar na história que vai dar tudo certo. Amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus. Aguente seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. E então os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Santo é Jesus Cristo. Então aqui até esse verso 5 aqui, a gente viu que o Saul estava ainda naquela sua ambição de perseguir o Davi, de matar ele. Ele enxergava ele como inimigo, como rival, e ele não queria dar a coroa dele para Davi, né? Ele queria se manter no poder. E na sua perseguição ele entrou numa caverna. E os homens de Davi e o Davi viram que ele entrou nessa caverna e viram que Deus deu oportunidade para entregou o inimigo deles na mão deles, né? Santo é Deus. Então isso aqui eu quero comparar, trazer isso aqui para os dias de hoje. Essa aqui é a mesma situação. Sabe quando aquela pessoa te prejudicou, que fez o mal para você? Aí chega o dia que Deus dá a oportunidade para você se vingar. Mas isso é um teste, tá certo? Não é que Deus quer que você se vingue, isso é um teste. Será que você passou no teste? Será que você não pagou o mal com o mal? Ou você vai fazer igual o Davi fez aqui, né? Santo é Deus. Geralmente as pessoas ficam falando: olha lá, aquela pessoa lá que te prejudicou, agora ela tá passando por isso aqui. Vai lá e fala mal dela, e dá risada dela, ou prejudica mais ainda ela. Então as pessoas vão tentar te incentivar a praticar o mal. Os homens de Davi, eles estavam incentivando o Davi a matar um ungido do Senhor. E isso é pecado, tá certo? Isso é terrível. E eu vou explicar por quê, tá? Mas o Davi, ele viu essa oportunidade, ele teve o incentivo dos seus soldados, então ele foi para matar o rei Saul. Só que quando chegou lá, ele tomou uma outra atitude. Ele cortou a orla do manto e se retirou, né? Só que só dele ter cortado a orla do manto do ungido do Senhor, o coração dele já doeu. Porque a pessoa que é de Deus, que é crente, ela não se sente bem ao prejudicar as outras pessoas, mesmo que ela mereça, tá certo? Então que esse espírito o Espírito Santo esteja forte em você. O espírito de você ter misericórdia, até daquelas pessoas que te fizeram mal. É isso que Jesus Cristo nos ensinou. E o Davi, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Quando ele foi ungido pelo Samuel, está escrito que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, estava sobre ele, né? Então ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele teve a oportunidade de se vingar, mas não conseguiu. Não fez isso. E só cortou a orla do manto do rei Saul. E mesmo assim, só de cortar a orla do ungido do Senhor, ele se sentiu mal, né? Então, quando você se sente mal ao prejudicar alguém, é sinal que o Espírito Santo está forte em você. Mas quando você tem a oportunidade de se vingar, e você se vinga, e você fica feliz com isso, é porque o Espírito Santo de Deus já não está mais em você, e você deve buscar arrependimento e buscar o teu Deus urgentemente, amém? Verso 6. Disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido de Deus, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor.
Por que ele fala que o Saul ele é ungido do Senhor? Porque o Davi ele foi ungido para ser rei, né? Mas o Saul também, né? Antes do Davi ser ungido para rei, Deus escolheu Saul para ser rei. E o Samuel, o mesmo homem que ungiu Davi para ser rei, ele também ungiu o Saul. Então o Davi falou: quem sou eu para poder executar juízo sobre alguém que Deus escolheu, né? Que o próprio Deus escolha entre mim e ele, né? É Deus que vai executar a justiça. Então, tenham esse temor no coração. Isso aqui nos dias de hoje, quem que são os ungidos do Senhor? É toda aquela pessoa que é liderança religiosa, liderança espiritual. Então, o nosso dever é orar por essas pessoas. Você viu algum escândalo nele? Você viu que ele está fazendo coisa errada? Ele está roubando os dízimos? Ele está adulterando? Está fazendo coisa errada? Você soube disso? Leve ao Senhor, tá bom? Porque é ele que executa a justiça. Jesus é o cabeça da igreja, né? É ele que executa a justiça sobre as igrejas. Então você vai orar para o Senhor: Senhor, eu vi aquele pastor, ele está roubando o dízimo das ovelhas, Senhor. Toma providência, Pai Santo. O Senhor não está vendo isso, Pai Santo? Executa justiça sobre ele, né? Viu adulterando, ora pela vida dele, para que ele deixe de adulterar, que ele sirva a Deus em espírito e em verdade, né? E no tempo certo, essas pessoas que quando não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? As pessoas vão acabar descobrindo. Aí tem a disciplina da igreja, né? Essa pessoa vai ser afastada, né? Tem vários casos de pastores que foram pegos em adultério, que são afastados da igreja, porque Deus revela, tá bom? Então, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então busque a Deus, porque Deus que é o dono da obra. É Ele que vai julgar todos os seus ungidos, tá bom? E também, essa parte do ungido do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o ungido do Senhor, né? A palavra Messias significa o ungido, ou escolhido, né? Então, Ele foi o escolhido para nos resgatar, para nos salvar nossas almas. Então, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? A gente viu o que aconteceu com Judas, né? Judas traiu o nosso Salvador e a morte dele foi terrível, né? Também nós vimos que o povo judeu que crucificou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus fez uma profecia sobre eles, porque ele sabia que ele ia ser crucificado e todo pecado tem consequência, tá bom? Ele falou que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça, né? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui do templo. E depois cumpriu essa palavra, né? 70 anos depois, Jerusalém foi destruída, foi totalmente acabou o templo, acabou tudo. O juízo chegou sobre eles, porque Deus fez justiça, tá certo? Então Deus sempre vai executar justiça contra aqueles que tocarem no ungido do Senhor, tá bom? Foi assim na vida de Cristo e também foi assim na vida do Davi. Davi ele temia tocar no ungido do Senhor e por isso ele não queria fazer isso. Então não se atrevam a fazer nada contra ungidos do Senhor, tá bom? Você viu que aquela pessoa foi escolhida por Deus para estar no ministério, ore por ela. E a justiça é Deus que vai fazer, tá bom? Eu e você, a gente não tem autoridade nenhuma sobre o ministério das igrejas, tá certo? Essa autoridade é de Cristo, amém? Ele é o cabeça da igreja. Verso 7. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Verso 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque, cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Santo Deus, olha que bonito isso daqui, né? Aqui o Davi, ele mostrou: olha, se eu quisesse te matar, eu tive a oportunidade, Deus entregou você na minha mão. Mas longe de mim fazer tal coisa, né? Ele chama aqui o Saul de pai, Santo Deus. Olha o respeito. Olha só, ele está pagando todo o mal que o Saul fez para ele com bem, com misericórdia, com amor.
Isso dói demais nas pessoas que são más, tá bom? Isso é pior do que se ele tivesse batido nele com violência, espancado ele ou matado ele, né? Dói mais a verdade, o amor e a misericórdia no coração daqueles que estão no pecado do que a violência. Porque violência eles estão acostumados. Essa é a arma do inimigo. A nossa arma é o amor. Então quando a gente combate o amor com as armas do céu, combate as trevas, aí sim tem resultado, tá bom? A gente vai ver aqui a reação do Saul. Ele vai entender na hora, aquilo vai doer nele, né? Olha aqui, ó. Julgue o Senhor. Olha só o que o Davi vai falar aqui, ó. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Então nós não devemos buscar vingança. Siga um exemplo do Davi. Davi não encostou a mão no Saul. Ele entregou para Deus que o Senhor julgue a minha causa entre Saul e mim, né? E vai ser o que vai acontecer. O próprio rei Saul vai tirar a vida dele, né? Não precisou Davi sujar a mão dele com sangue e pecar cometendo esse mal, né? O nosso próprio Deus que vai executar a justiça. Verso 13. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Santo Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Se o Davi tivesse sujado a mão dele ali e matado o Saul, ele seria tão mal quanto o Saul. Então aqui ele está mostrando a diferença entre eles, né? Então esse ditado aqui popular da época aqui do Davi, ele é muito importante aqui, ó. Ele é muito atual isso aqui, ó. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, né? É o que o Senhor Jesus Cristo falou, né? A boca fala o que o coração está cheio, né? Então a pessoa pratica, a pessoa fala aquilo que tem no coração dela, né? Se o Davi tivesse aqui se vingado, matasse o Saul, ele ia mostrar que dentro dele teria ódio, vingança, né? Que ia ter ambição pela coroa. Mas não, aqui ele está mostrando, eu não preciso dessa coroa, eu não tenho ambição de ter essa coroa. É Deus que vai me dar. Santo Deus, Deus me escolheu para isso. E eu quero fazer da melhor maneira possível. Eu não quero sujar minhas mãos com sangue para chegar a esse ponto. Amém? Então é lindo isso. Verso 14. Após quem saiu, o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Santo Deus, aqui o Davi também está desabafando um pouquinho. Saul, você está achando que eu sou pouca coisa? Santo Deus, você fica me perseguindo? Você acha que eu sou um cão, uma pulga? Eu sou ungido do Senhor igual você. Nós somos iguais. Quem você pensa que você é? Né? Então, me respeita um pouco, Saul. Né? Eu não fiz mal nenhum para você, você está me perseguindo, me respeita. Então, Davi está aqui pedindo pro Saul, Saul, me respeita. Quem você pensa que eu sou? Que eu sou um capacho seu pra você ficar me humilhando, me perseguindo? Chega, Saul. Né? Aqui ele tá desabafando um pouquinho com Saul. Verso 15. O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Nosso Senhor, nosso advogado, né? Ele que intercede diante do Pai todas as acusações do nosso inimigo aqui na terra, né? Então, o nosso Senhor é nosso advogado e o nosso Pai é o nosso juiz. E o diabo é o acusador, né? Santo Deus. Então é assim, você tem que saber que você tem um advogado, e ele é o pai da justiça, é o sol da justiça, Santo Deus, é Jesus Cristo. Então confia no teu advogado e confia na sentença do teu juiz, porque o teu juiz é justo. Nosso Pai Celestial, ele é justo, né? O Deus Pai é maravilhoso, ele é justo. Confia na decisão do teu Pai, tá? Verso 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: E é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Olha só como é que doeu as palavras do Davi. Chorou, ele chorou, porque ele viu que ele estava errado. Então a culpa, o sentimento de culpa tomou conta do rei Saul. Então as palavras de amor, elas fazem a gente chorar. Quantas vezes a gente escuta uma palavra que a gente se sente culpado e a gente começa a chorar e começa a pedir perdão para Deus? É o que está acontecendo aqui com Saul. A palavra de Deus tem poder. A palavra do amor, ela é poderosa. Não há nada mais poderosa do que o perdão, do que a misericórdia, do que o amor. Não existe mais nada poderoso do que isso. Aqui o Saul chorou. O rei, o que tinha o poder, que tinha os soldados a seu favor, aqui estava chorando diante de Davi. Santo Deus, porque as palavras de Davi, a misericórdia de Davi tocou lá na divisão da alma com o espírito. Santo Deus, lá no coração do Saul. Verso 17. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Aqui ele confessou com a boca dele que ele está errado, né, Santo Deus? Verso 18. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor
me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague o bem pelo que hoje me fizeste. Esse verso 19 aqui é a mais pura verdade, né? Quem, em sã consciência, ia perder uma oportunidade dessa, né? Santa Deus. Só os crentes, Santa Deus, só o povo de Deus que a oportunidade de fazer o mal a gente deixa passar, tá? Não façam mal. Essa oportunidade é um teste, tá? É o inimigo criando caminhos para que você se suje, para você caia, para ele poder ter motivo de acusar você diante do Pai. Aí se o Davi tivesse feito aqui alguma coisa contra o ungido do Senhor aqui, com certeza ele não teria se tornado rei e a história dele teria sido manchada, né? Mas aqui ele mostrou o que tinha no coração dele. Ele tinha o próprio Criador dentro dele, o Espírito de Deus, né? Verso 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Santa Deus. Lembra que o Saul, quando ele era mais jovem, quando ele estava andando nos caminhos do Senhor ainda, ele tinha espírito de profecia? Aqui saiu uma profecia da boca dele, né? Quando ele se arrependeu, que ele confessou o pecado dele, saiu palavras boas da boca dele aqui. Ele realmente confirmou que o Davi seria rei, porque ele merece ser rei, né? Então saiu da boca dele. Aqui é Deus falando na boca do Saul. Quando a pessoa está em arrependimento, Deus está com ela, né? Agora, quando a pessoa não se arrepende e continua nos seus erros, Deus se afasta dessa pessoa, tá bom? Aqui foi um momento de arrependimento, porque depois de tudo isso daqui, a gente acha que a história é que eles vão fazer as pazes, né? Mas não, o Saul depois vai perseguir ele de novo, né? Santa Deus. Porque ele estava com um espírito mal dentro dele, né? Ele já tinha se afastado de Deus e o destino dele já estava traçado por Deus para condenação, né? Deus já tinha falado na boca do Samuel que o reino ia ser rasgado, que a coroa ia ser do Davi e que o Saul ia ser julgado, né? Porque ele ultrapassou todos os limites da maldade, né? Verso 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Eu quero que vocês estudem na casa de vocês esse verso 21 e o verso 22, porque isso aqui vai se cumprir, tá? Aqui ele está pedindo, ele está apelando para a misericórdia de Davi. Davi, olha, eu sei que você vai ser rei. Eu sei que Deus, tudo que está acontecendo aqui, Deus entregou a minha coroa para você. Mas quando você chegar a ser rei, não apaga o nome da minha família, não mata os meus descendentes, né? Tenha misericórdia, né? Então ele está pedindo misericórdia para o Davi. E o Davi, ele vai prometer aqui, ele vai jurar que vai cumprir isso. E ele realmente vai cumprir. A gente vai ver isso, né? Verso 22. Então jurou Davi a Saul. E foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens saíram ao lugar forte. Então aqui o Davi jurou. E a palavra de um crente vale muito em seus efeitos, tá? A sua palavra, se você jurar alguma coisa, cumpra, tá? Porque o nosso Deus, a gente tem que seguir o exemplo do nosso Deus. Toda palavra que Deus profere, ele cumpre. Então, se você é filho de Deus, você também tem que cumprir tudo que sai da sua boca, tá? Você prometeu, você jurou. A palavra diz que a gente não pode nem jurar, né? Porque se você jurar e não cumprir, vai dar problema para você, tá? No mundo espiritual, juramento não é brincadeira, não, é coisa séria, tá? Então, jurou, prometeu, cumpre, tá? Então, Davi prometeu diante de Deus que ele ia atender esse pedido de misericórdia do Saul, né? E a gente vai ver isso nos capítulos para frente, né? Então, tudo que a gente aprendeu aqui, não toque nos ungidos do Senhor, ore por eles, Deus vai fazer justiça, não busque vingança, lute com as armas do céu, que é o amor, misericórdia, caridade, né? Porque violência, ódio, é as armas do inimigo, tá? Se a gente batalhar com as armas dele, ele não batalha. A pessoa treina com espada, por exemplo, ou treina com uma pistola para tirar. Quem que vai vencer? É uma pessoa que treina bastante, faz aula de tiro, ou aquela pessoa que nunca deu um tiro na vida? Quem que vai ganhar? Aquela que treinou mais, né? Então, como é que a gente vai combater o inimigo que desde que ele caiu há milhares de anos atrás, que ele já batalha usando essas armas de ódio, vingança, mentira? Você vai tentar vencer ele com as armas dele? Não dá, né? Nós temos que usar as armas do nosso Pai, tá? Amor, caridade, oração. Assim, o nosso Pai vai nos ajudar e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.